o vegetarianismo, se o paciente for, por exemplo, ovo-lacto-vegetariano, ele come ovo, ele come leites e derivados, e ele daí come os vegetais, né? Ou seja, ele não aceita nenhum tipo de proteína animal que não seja ovo e que não seja leites e derivados, né? Então, esse é o vegetarianismo mais comum, ovo-lacto-vegetariano, né? E o veganismo, ele não aceita nada que venha de origem animal, nem os leites derivados, nem os ovos, né? E carnes, né? Menos ainda, né? E também, geralmente, eles têm um estilo de vida mais específico, onde, por exemplo, eles não usam uma bolsa de couro, um sapato de couro, né? Então, eles têm, geralmente, uma pegada mais ampla em relação a essas questões ambientais também, né? Então, essa seria a diferença principal. E a gente nota, assim, também essa preocupação em questões nutricionais, principalmente desse público em específico, tanto do vegetariano quanto, né, do vegano, assim, eles conseguem compensar com os alimentos que estão disponíveis para eles? Eles conseguem compensar toda essa questão nutricional? Sim, vegetarianos são bem mais fáceis a gente compensar, porque eles comem os ovos, eles comem os leites derivados, né? Porque a maior questão do paciente vegano ou vegetariano é a deficiência de vitamina B12, porque a B12 está principalmente na carne, né? Ou na carne vermelha, ou no frango, um pouco no peixe, né? Então, no paciente vegetariano, ainda come um pouco de ovo, um pouco de leite derivado, a gente até consegue manter essa vitamina B12 um pouco melhor, né? Mas no vegano, não tem praticamente fonte nenhuma de B12, né? Tem algumas sementes que tem, algumas algas, mas é uma quantidade muito pequena, então ele vai ter que ter uma alimentação muito variada, um intestino, assim, uma digestão muito boa para absorver o máximo que der e talvez ainda vai ter que fazer suplementação, tá? Eu, nessa minha prática de mais 10 anos, nunca atendi um vegano que não precisou suplementar a vitamina B12, né? Alguns vegetarianos, alguns pacientes bem conduzidos, até que a gente consegue ficar sem, né? Mas são raros os casos, né? E até porque, muitas vezes, eu super apoio quem é vegetariano e quem é vegano, mas geralmente eles não têm uma alimentação muito diversificada, assim, né? Eles gostam de comer macarrão, batata, né? Pão, né? Eles não se preocupam em comer verdura, legume, buscar outras proteínas como as leguminosas, um tofu, às vezes, um cogumelo, né? Então, eles não se preocupam com a diversidade alimentar. Daí não adianta muito, né? Daí tem que ser um vegetariano, um vegano de verdade, tá? A natureza mesmo.